Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso projeto Comunhão no Lar. E hoje o tema da nossa conversa é a saudade dos que nos antecedem na grande viagem. E que grande viagem é essa da qual nós estamos falando? É uma metáfora para a morte. Todos nós um dia vamos morrer, fisicamente, né? Esse nosso corpo, essa indumentária carnal, um dia vai fenecer. Mas o nosso espírito, que é o mais importante, esse vive e viverá. Porque o nosso Pai, num ato de amor e misericórdia, nos criou espíritos imortais. Eu achei essa metáfora de viagem muito interessante, porque realmente cada reencarnação nossa pode ser chamada de uma viagem, só que é uma viagem diferente, porque não é uma viagem de lazer, de divertimento. É uma viagem marcada por obrigações, por deveres que nós temos que executar. E o dever mais importante é justamente trabalharmos o burilamento, o aperfeiçoamento do nosso espírito. Cada viagem dessa que a gente vem para cá, a gente tem o compromisso de, quando retornarmos à nossa verdadeira vida, que é espiritual, nós temos a obrigação de retornarmos melhores do que aqui chegamos. Bom, mas a verdade é que um dia nós vamos partir. Vamos retornar à nossa verdadeira vida. Não apenas a gente, mas aqueles que nos são caros. Aqueles que nós amamos também, fisicamente, morrerão um dia. A gente só não sabe se vai ser antes da gente ou depois. Mas a verdade é que aqui a gente chega sozinho e quando vai embora também nessa viagem, normalmente vai sozinho, né? Cada um tem um bilhete de passagem numa hora diferente. E o que nós vamos falar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente sobre a dor que nós experimentamos quando um companheiro de viagem, quando um dos nossos afetos se vai. É na partida dos nossos amores que nós experimentamos uma dor muito intensa. Porque normalmente, quando nós estamos ali à frente de um corpo frio, inerte, o que nos vem, o que povoa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é que vai ser uma separação eterna. A gente pensa que nunca mais vai sentir o afago, o abraço caloroso daquela pessoa que a gente ama tanto e que ali existe apenas um corpo sem vida. A gente pensa que nunca mais vai sentir aquele beijo, né? Aquele beijo tão gostoso, selando tanto carinho, tanto amor, tanta afeição. A sensação que a gente experimenta é de que tudo acabou. Parece que a gente
sente que nunca mais vai ouvir o som daquela voz que para nós é tão doce, é tão melodiosa. Às vezes a voz das pessoas que a gente ama, elas soam aos nossos ouvidos como notas musicais. E aí a gente pensa, nunca mais eu vou ouvir essa voz. Por mais que a nossa fé seja grande, por mais que a gente seja um estudioso dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que nos mostra que a morte não existe, porque o nosso Pai não nos separaria em definitivo daqueles que nos são caros. Quem morre é apenas a matéria. O espírito permanece cheio de vida, de vigor, e nós estaremos para sempre interligados àqueles que nós amamos. Mas no momento daquela dor intensa, no momento da despedida, em que o trem da vida parte, some na esquina da nossa existência. Ah, meus irmãos, fica uma dor dilacerante. E aí nós buscamos muitas formas de manter a memória, a lembrança, dar vida à saudade que nos alimenta após a partida de um ente querido que retorna na grande viagem. A gente busca mecanismos de amenizar um pouquinho essa dor. E talvez seja por isso que há um dia no calendário dedicado aos mortos, que é o que nós chamamos Dia de Finados. E aí eu vou resgatar aqui no Livro dos Espíritos esse manancial de instrução, né, de instruções, de orientações que nos foram trazidos pelos que foram escolhidos pelo Espírito da Verdade. Eles nos falam aqui sobre a saudade daqueles que partiram, que são esses mortos, né, entre aspas. Na questão 320 do Livro dos Espíritos é perguntado o seguinte: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Quer dizer, eles sentem essa vibração da saudade? E aí eles respondem: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. E, se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, a saudade que nós sentimos dos nossos afetos que partiram contribui para o bem-estar emocional deles. Eles se sentem amados. Eles sentem-se reconhecidos, considerados felizes. Eles sentem que a jornada na terra não foi em vão. Por quê? Porque deixaram saudade. Mas tem que ser uma saudade boa, uma saudade feliz, uma saudade repleta de gratidão, de reconhecimento pelo aprendizado que foi concretizado nesta caminhada juntos, pelo que eles levaram de nós e pelo que deixaram conosco. Jamais uma saudade maculada de revolta, de dor extrema,
mas sim uma saudade tranquila, repleta de gratidão. Isso alegra os nossos irmãos, os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, que retornaram nessa viagem antes de nós. E aqui diz, inclusive, se por acaso for um espírito que lá do outro lado está infeliz, está sofrendo, ele sente essa saudade como um bálsamo que revigora seu espírito, que o encoraja, que o faz se sentir lembrado, importante, considerado. E depois, na questão 321, é perguntado o seguinte: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? E eles respondem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Então é claro que se nós vamos ao cemitério para homenagear, para relembrar, para fazer uma prece, para levar uma flor simbolizando o nosso amor para um ente querido, é claro que esse espírito vai se alegrar. Mas o que os espíritos de luz nos falam aqui? Que essa alegria acontece como em qualquer outro dia em que ele é lembrado, que ele é referenciado. Ele também fica feliz. Daí a importância de nós orarmos pelos nossos afetos que já se encontram no mundo espiritual. Lembrarmos deles todos os dias nas nossas preces, com naturalidade, com serenidade, com tranquilidade. Jamais diálogos mesclados de revolta. Ah, fulano, depois que você se foi, a minha vida está tão difícil. Por que Deus te levou? Ainda não era hora. Jamais. Isso deve ser uma conversa que deve permear uma prece, uma oração direcionada a um ente querido que já se encontra no plano espiritual. Vamos falar da alegria de caminharmos juntos, vamos agradecer, vamos dizer para ele que ele continua sendo amado, vamos despertá-lo para que ele perceba os afetos seus que também já estão do outro lado e que podem estabelecer com ele uma sintonia e que ele pode escrever uma outra história no mundo espiritual que é a nossa verdadeira vida. Declare-lhes o seu amor repleto de gratidão. Então, por que o dia de finados é importante? Sim, tem sua importância. Porque quem vai ao cemitério visitar os seus mortos vai para levar carinho, né? Vai mostrar que se lembra deles. E é claro que isso vai trazer alegria, bem-estar para o espírito, vai ser um refrigério para a sua alma. Mas aqui os espíritos superiores nos lembram que isso pode ser feito a qualquer momento da nossa vida. Eu, por exemplo, existem pratos na culinária, porque eu gosto muito de cozinhar, que eu aprendi a fazer daquele cardápio de todo mineiro, né? Eu aprendi a fazer com a minha mãe. Então, até hoje, quando eu vou fazer alguma iguaria que eu aprendi com ela, eu agradeço. Ô mãe, que maravilha que eu aprendi a fazer esse prato que as pessoas gostam tanto. E foi a senhora que me ensinou a fazer, tem o seu temperinho. Muito obrigada por tudo que a senhora me ensinou, pelo que a senhora fez de mim, pelos valores que a senhora me passou, por ter me criado com tanta dedicação, com tanto amor, me respeitando o meu jeito de ser, porque a minha mãe era muito respeitosa com a individualidade de cada filho. Então, esse tipo de conversa com aqueles que nós amamos e que sentimos tanta saudade pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. E aí eles perguntam, os espíritos atendem o chamado do pensamento nesse dia como nos outros?
Não, essa é a afirmação que eles fazem, né? Que eles atendem o chamamento como nos outros dias. E aí eles perguntam: esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? É a questão 321 do Livro dos Espíritos. E eles falam: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que eu chamo, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Tem gente que... Eu conheço uma pessoa que fala assim: eu adoro visitar o cemitério. Eu não tenho parente nenhum nesse cemitério da cidade que eu moro, mas eu vou visitar porque eu acho muito bonito o cemitério cheio de flores, muita gente andando ali, né? E eu acho um cenário muito interessante. Mas isso aí não faz o espírito comparecer por isso, né? Ele comparece quando ele sente esse elo de afeto mesmo, de consideração, né? Então, nós espíritas, é sob esse prisma que nós percebemos o dia de finados. Nada nos impede que a gente vá ao cemitério, que homenageie e que lembre aqueles que nós amamos, mas que já retornaram à verdadeira vida, mas que a gente lembre sempre, pense sempre, reflita sobre o fato de que essa lembrança, esse sentimento de gratidão, ele deve ser uma constante em nossa vida. Não deixemos cair no esquecimento aqueles que nós amamos, porque eles ficam tristes do outro lado quando percebem que nós já não mais nos recordamos deles. Então é assim que deve ser o nosso sentimento em relação àqueles que partiram. Então, no dia de finados, se você sentir vontade, vá ao cemitério, homenageie seus entes queridos. Sem contar, meus irmãos, que acontece um fenômeno muito interessante no dia de finados. O próprio irmão X, que é o espírito Humberto de Campos, já narrou isso em uma crônica sua, que no momento eu não me recordo o nome, mas há uma crônica dele que ele fala sobre isso, da quantidade de irmãozinhos sofredores, que o corpo feneceu e que o espírito não se distanciou desse corpo e continua ali ao lado das catatumbas, né, ao lado do túmulo, muitas vezes até sofrendo as impressões do corpo, né, em decomposição. Pessoas muito apegadas, então eles estão ali em processo de sofrimento. E aí, nesse dia de finados, como acontece toda uma vibração de amor por intermédio das preces, né? Da conexão que se estabelece com o mundo espiritual, muitos socorristas, espíritos socorristas, aproveitam essa energia, essa vibração do cemitério neste dia em que nós vamos visitar os nossos mortos para resgatarem irmãos sofredores, né, que estão ali, preso ainda à vida na matéria. E aí eles aproveitam para dar atendimento, para conduzirem para o outro lado da vida. Então, que nós aprendamos no decorrer da nossa jornada, gerenciarmos a saudade daqueles que amamos, mas que por circunstâncias da vida retornaram ao mundo espiritual antes de nós, convictos de que o amor que nos une, o afeto está além do tempo, está além do espaço, é para eternidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.